Olá! Iniciamos hoje uma nova série de vídeos onde abordaremos a estratégia da vantagem competitiva pelo menor custo, ou seja, a competição com o objetivo de oferecer ao cliente produtos e serviços com um melhor resultado operacional de mercado frente à concorrência. Trataremos essa estratégia de maneira adaptada ao setor moveleiro. Não faremos uso das 5 forças nesse momento, adotando apenas uma visão estratégica interna das indústrias fabricantes de móveis e marcenarias. Não sendo uma primeira preocupação de Porter ao abordar essa estratégia, e conhecendo bem o nosso segmento, ressaltamos a questão do preço e da margem de lucro, ou seja, o ato de se praticar o menor preço sem, contudo, ficar abaixo do custo efetivo, o que exige uma enorme expertise na gestão do negócio. Caso contrário, esse caminho pode desencadear um déficit operacional, capaz de comprometer a sobrevivência de sua fábrica de móveis ou marcenaria. A estratégia foi pensada como maximizadora do resultado e não necessariamente como viabilizadora do menor preço, embora isso consequentemente aconteça. Quando falamos em competição pelo menor custo, a primeira ideia que temos é a questão do ganho em escala, ou seja, a redução de custos através do aumento do lote produtivo. Só que isso é uma verdade parcial. Embora funcione perfeitamente no fabricante de móveis seriados, esse conceito precisa ser revisto no caso das marcenarias, porque elas não possuem normalmente um lote de produção definido. Consequentemente, entendemos que para a marcenaria, a redução de custos não se resume na produção em escala, e sim na eficiência operacional. A marcenaria que trabalha hoje com bons resultados operacionais é aquela mesma que passou por mutações tecnológicas e gerenciais nos últimos 10 anos. Um ponto a ser destacado é que a indústria moveleira que trabalha na produção em escala, mas que ainda não otimizou suas práticas organizacionais, também corre sérios riscos. O que quero dizer com isso é que uma fábrica de móveis, mesmo com alto volume de produção, pode não obter um resultado financeiro positivo, caso sua eficiência operacional não esteja adequada, no mínimo, aos moldes de sua concorrência, porque ela não vai ter preço para competir diferente disso. Então você começa a descobrir que existem 2 fenômenos igualmente importantes dentro desse modelo industrial de competição pelo menor custo: a tecnologia e a organização. Mesmo tendo a melhor tecnologia, você pode perder em resultado operacional devido à sua desorganização fabril. O caso oposto é menos danoso, mas isso não pode ser visto como positivo. Então, o fato de você estar bastante organizado não garante sua vantagem competitiva em custo, uma vez que pode ser desbancado por um concorrente com viés tecnologicamente superior e uma razoável organização operacional. Contudo, eu considero particularmente mais fácil um fabricante de móveis absorver a tecnologia do que a metodologia organizacional. Porque quando olhamos para os colaboradores, entendemos que a empresa de maior capital humano, teoricamente, possui superioridade intelectual sobre a concorrência. Então, se ela está mais organizada em termos de operação, consequentemente tem colaboradores mais capacitados, ao menos em disciplina, sem contar
outras possíveis competências desenvolvidas internamente. Dessa forma, isso indica que alguma ação positiva já foi desenvolvida dentro dessa organização, gerando benefícios operacionais. Na outra situação, uma empresa desorganizada poderá gerar para si diversos desdobramentos negativos ao absorver uma nova tecnologia, porque ela não se preparou para isso. Então, embora ambos, tecnologia e organização, sejam fundamentais, eu considero a organização predecessora da tecnologia. Esse é o caminho que eu adoto normalmente em um projeto desenvolvido. Quanto aos trabalhos de consultoria desenvolvidos, vejo uma grande predominância em meus clientes do desejo de buscar crescimento tecnológico imediato. Quando os trabalhos começam na prática, eu acabo sendo obrigado a trabalhar na questão organizacional, sempre renegado em segundo plano frente à tecnologia. Em termos culturais, o brasileiro não costuma olhar tanto para esse problema. Então, é natural que ele não se esforce em ter uma empresa documentada, limpa e organizada, como o alemão, por exemplo. Porque ele não consegue medir o impacto disso na produtividade. Talvez seja por isso que não faça. Daí, segundo Deming, não se gerencia aquilo que não se é capaz de medir. E essa é uma verdade absoluta perigosa. Esses últimos 5 anos da economia brasileira precisam ser vistos não como uma fase de sofrimento para a indústria moveleira, mas sim como um período de reinvenção empresarial, o qual necessariamente fomos obrigados a atravessar. Obviamente que, na média, o resultado dos índices de crescimento do setor não empolgou, mas alguns poucos fabricantes cresceram nessa crise, e muito. Mas como isso foi possível? Além da diferenciação já citada nos vídeos anteriores, parte do caminho encontrado foi a redução de custos, tanto via desenvolvimento tecnológico como via crescimento organizacional. Alguns poucos tentaram de maneira errônea sacrificar a qualidade de seus produtos, mas esse não se mostrou um caminho promissor em termos de futuro. Por quê? Ele sacrifica sua capacidade de competir a médio prazo. Enfim, claro que devemos estudar materiais alternativos e novos fornecedores, mas uma empresa precisa zelar da sua reputação, e isso deveria ser inegociável. Sua marca deve representar seus valores íntimos e, portanto, ela é o seu maior capital. Se o cliente quer pagar menos, e sempre vai querer, precisamos encontrar mecanismos que possam traduzir esse desejo, talvez oferecendo mais pelo mesmo valor, ou então sendo mais eficientes e aí sim baixando de fato o preço, agora de maneira racional. Acontece que antes de baixar o preço, vem a lição de casa. Estruturar sua empresa de maneira que tenha real controle dos indicadores de produtividade e rentabilidade. A ordem dos fatores nesse caso, ela altera o produto. É difícil explicar que existe uma ordem correta para se fazer os trabalhos. Alguns fabricantes de móveis primeiro tomam decisões, para depois ver o que acontece. Não é assim que vamos competir pelo menor custo. Desconhecendo o nosso real desempenho operacional, isso é inviável. Chegou a hora de detalhar como funciona a competição pelo menor custo em termos tecnológicos ou organizacionais. Então, até o próximo vídeo desta série, onde abordaremos a estratégia da vantagem competitiva pelo menor custo, agora através da visão tecnológica. Sou eu, Cláudio Perim,
consultor para fábricas de móveis e marcenarias. Muito obrigado e até lá!